Será, hein? O Vasco, que não pode, no momento, fazer registro de novos jogadores, porque ainda não conseguiu pagar R$ 1 milhão para o Jorge Henrique, que entrou na Justiça, e essa foi a punição da Câmara Nacional de Resoluções Desportivas da CBF. Mesmo assim, o Vasco está monitorando essa conversa do Dedé com o Cruzeiro. A tendência do Dedé não ficar, né, da Silva? Pelo que estão falando, parece que sim, né? Que o Vasco está bem interessado nele. Mas é um jogador que o torcedor do Cruzeiro gosta também, né? Se ficar, o Dedé chegou como um mito, né? Na época foi contratado pelo Alexandre Matos, então vice de futebol do Cruzeiro. E encaixou bem, caiu nas graças da galera, né? E foi campeão, teve títulos importantes pelo Cruzeiro, né, da Silva? Teve alguns problemas, né? Muitas contusões, mas é um grande jogador. Grande jogador mesmo. O Dedé passou realmente por cirurgias, passou por longos períodos, né? Sem jogar, mas até então ele estava aí, ó, de bem com a vida. Aí fez cirurgia e tudo mais, recuperação, joelho direito, longa recuperação. E você já teve um problema assim, da Silva? Tive, problema parecido. Até, assim, o dele é um pouco pior do que o meu, porque o meu foi ligamento cruzado. Parece que o dele tem outras coisas envolvidas também, né? E é muito complicado voltar, a gente volta e fica com medo de machucar de novo. Mesmo assim, Dedé retornou, foi campeão e agora negocia a permanência. Dedé é um dos mais altos salários. Você sabe quanto ele ganha, da Silva? Nem imagino. Mais ou menos, assim, proporcionalmente é o que você ganhava, não? Nossa Senhora, quem dera. Quem dera. Aí o Dedé protagonizou, mais no final da temporada, uma polêmica, né? Aniversário da esposa, todo o direito que ele tem de dançar, de tudo mais. Houve uma invasão de integrantes da torcida organizada, de uma torcida organizada do Cruzeiro, né? Houve bate-boca e o Dedé, depois disso, mas nessa não época ele retornou. estava machucado? Estava afastado? Ele estava afastado do time. Contusão, né? Mas aí dói no torcedor mesmo, né, Léo? O cara está afastado e ali dançando desse jeito, não parece que tem nada. Dói no torcedor, mas o torcedor não tem direito de invadir uma festa. Não, é claro que particular. não. Eu estou falando que dói no torcedor que está vendo. Sim, sim. Não no que fez isso. Exato. Né? Porque o torcedor está vendo o time para ser rebaixado, está vendo uma situação dramática, o cara que é um dos principais jogadores está afastado e dançando desse jeito, caindo de costa, levantando, cadê a contusão? Realmente. O torcedor questiona isso. Agora, o Dedé, eu acho que ele deveria render uma grana para o Cruzeiro, da Silva, pelo seguinte, ele ficou muito tempo parado e recebendo. Né? Ele tinha que ter um pouquinho de consideração do Cruzeiro para nessa negociação, seja com o Vasco ou outro clube, ele devolver um pouco do que o Cruzeiro deu para ele, porque gastou muito. Mas eu acho que se o Vasco quiser levar, vai ter que pagar, não? Estou falando para ele facilitar isso. Porque o Cruzeiro foi muito legal com ele, muito tempo parado, recebendo, na época que pagava em dia. Agora é hora de devolver ao clube um pouquinho. E pensar que o Flamengo, na época de Abel Braga, queria a contratação do Dedé. O então vice de futebol disse, não, é só por 300 milhões, acabou não indo para o Flamengo, e depois deu no que deu. A vida de jogador é isso, né? Tem esse... tem que aproveitar os momentos, né? Porque de repente você está valendo 300, aí igual o Cruzeiro caiu, aí desvalorizou, igual o Toledo está falando, talvez o Cruzeiro não vai ganhar nada, né, na transação com o Vasco ou com qualquer outro time que vier atrás dele, né? Porque hoje só de ficar livre do salário do Dedé já é bom pro Cruzeiro. Né? Você sair de graça já é bom. Mas na situação que o clube está, qualquer grana é bem-vinda. E deveria fazer as contas de quanto o Cruzeiro gastou com ele, para tentar recuperar. Eu acho que recuperar o que foi gastado nele é muito difícil. Principalmente porque o Cruzeiro caiu, né? E ele está mais velho, né? Ele chegou bem mais novo, certeza. Seleção. É verdade. Agora, para dançar o cara é bom, viu, Léo? Tá bem. Isso aí foi uma falta de profissionalismo mesmo. Se não fechar com o Vasco... Não, mas aqui, Toledo pergunta, e quem filmou isso aí? É a torcida que o Léo falou que invadiu. Mas a torcida entrou agora na festa? Invadiram a festa. Você que gosta de música baiana, aquele grupo El Chan ainda existe? Eu gosto de música baiana. O Dedé pode ser dançarino lá, viu? Porque o cara é bom nisso. O Jacaré agora é policial no Canadá, né? Tem uma vaga, Toledo. Aí põe o apelido do Dedé de Crocodilo e entra no lugar do Jacaré e vai embora. E aqui, quem sabe pro Vasco, ou reduzir bastante o salário e ficar no Cruzeiro, a Giane Guimarães aqui que não quer, porque ele se queimou junto à torcida ao entrar na panelinha de Thiago Neves e companhia. Ao contrário do Léo, né? O Léo que aceitou
a redução salarial, recusou a proposta do Bahia e vai ficar. Muitos jogadores têm os seus propósitos, os seus princípios. Eu hoje declaro aqui os meus, um princípio de verdade, de caráter, de comprometimento, né? Esse é o meu princípio. Eu sigo os meus, né? Eu tenho o meu princípio de respeitar o clube, de respeitar o trabalho, de respeitar essa instituição e a minha vontade é fazer com que o clube se erga novamente, seja o Cruzeirão cabuloso novamente, que esse é o nosso grande desejo, o nosso empenho. Não vai ser fácil, mas que com todas as forças, com todas as dedicações, com todo o empenho do dia a dia, a gente tem grande chance de poder reconstruir isso. Por essa atitude, então, Léo teve o nome gritado aí no protesto em que a torcida estava protestando contra dirigentes e tudo mais. Ele teve o nome gritado em elogio, em apoio e em agradecimento. A atitude dele, da Silva? Esse a gente tem que tirar o chapéu para ele, viu? Porque é um jogador que, além de ser cruzeirense, ainda dá essa demonstração de amor pelo clube. Esperava de alguns jogadores também. O Henrique, por exemplo, né? O Henrique, que foi embora, que foi uma decepção. Assim, apesar de ser grande amigo nosso, né? Mas a gente esperava que ele também pudesse fazer a mesma coisa que o Léo fez e infelizmente não fez. Então a gente tira o chapéu pro Léo mesmo. E aqui o Alex Nascimento diz assim, ele é de Betim. Alô, Alex Batista do Nascimento. A camisa 3 do Cruzeiro teria que ser eternizada. É isso, Dadá? É. Agora eu vou te contar, esse moço aí, eu conversei com ele no Troféu Guará, o Léo. Fiquei impressionado com ele, o respeito, o carinho, a educação dele. Agora, é um exemplo a ser seguido esse moço aí. Parabéns. Eu também participei de um evento junto com o Léo há uns 2 anos e realmente é um cara diferenciado. Né? Assim, a educação que o Dadá falou, a postura, a cultura, né? E é cruzeirense, é aqui da região, então a gente vê a diferença. Por isso que eu peço tanto pela base. Porque quando você vê com um cara que gosta do clube, na hora que precisa, ele está aí. Então, é aquele que está fazendo o que outros deveriam fazer. Pois bem, vamos agora ver o noticiário, a primeira derrota do Ederson, jovem volante do Cruzeiro na Justiça. Vamos lá. O Ederson pediu a rescisão contratual e pediu uma tutela antecipada, né, liminar, que foi recusada pela primeira vara do trabalho de Belo Horizonte, entendendo que não era o caso, em que pese a dívida que o Cruzeiro tem com o Ederson. Nesse meio tempo, o Ederson não está treinando, são imagens de arquivo que você vê aí. E da Silva, o empresário, o staff do Ederson admite que houve sondagens de clubes de fora do estado, mas há uma notícia de que ele teria sido, inclusive, oferecido ao Atlético. Está aí, então, o processo, tá? O Poder Judiciário, Justiça do Trabalho, divulgado em primeira mão pelas nossas redes sociais, um trabalho de muita competência da nossa produtora Maíra Santos, e a gente vê que a Justiça está de olho nesse caso, o Ederson cobrando 2 milhões. E tem também uma negociação tentada aí pelos representantes do jogador para que ele seja liberado em função do perdão de parte ou de toda essa dívida da Silva. É normal, o jogador foi um dos que se salvaram, né, que jogou bem, é novo, então deve ter vários times atrás dele mesmo. Mas a gente fica feliz porque um jogador de 20, 19 anos, né, Toledo, pedindo 2 milhões, eu acho isso um absurdo, mas a Justiça agora eu acho que agiu certo, né, de não liberar, né, Dadá? Aí a gente tem que elogiar a Justiça do Trabalho. Rápido, né? Porque entendeu? O que o juiz tem que avaliar? Tem que avaliar toda uma situação. Eu acompanhei um pouco esse caso aí. Para o Ederson vir para o Cruzeiro, os empresários dele estavam pedindo, pelo amor de Deus. Ele estava num timinho aí que não valia nada, precisava de uma vitrine. Quem o colocou com esse valor foi o Cruzeiro. Agora ele vai sair, o Cruzeiro ainda vai pagar para ele. Isso é coisa de empresário. Ô, senhores empresários, depois vocês vão bater na porta do Cruzeiro de novo, pedindo para outros jogadores de vocês estarem lá? Vocês não acham que está na hora de vocês devolverem um pouquinho, porque a vida inteira empresário mama nos clubes, não? Ah, pelo amor de Deus, cara, ó, eu estou irritado com essa condição, porque a situação do Cruzeiro está mostrando o caráter e a fragilidade
do futebol brasileiro, sabe? Ninguém está agindo com correção, porque eles tinham que ter mais cuidado. Quer sair do Cruzeiro? Legal. Mas quanto que o Cruzeiro vai receber? Ele merece 10 milhões pelo Ederson? Merece. 15, porque é ele que lançou. Então paga e sai pela porta da frente. Agora os caras querem ganhar muito. Tomara que fique um ano inteiro parado e não ganhe nada, que aí vocês vão ficar de bolso vazio também. Que é isso? E você vê que É lógico, Léo. Pô, tô cansado E a disso, situação cara. é complicada, né? Quanto mais o time tá para baixo, mais eles querem botar mais ainda para baixo, porque pedir 2 milhões, ele é um caso. E os outros ainda que pediram mais? E ele é um caso de dinheiro em caixa. É um menino que valorizou, estava sendo sondado até pelo Barcelona no meio do Campeonato Brasileiro. Então, o dinheiro em caixa. Os empresários deveriam reunir com a turma lá do Cruzeiro e falar, ó, como é que nós vamos fazer dinheiro para vocês e para nós? Agora os caras querem ganhar sozinho. E na hora de lançar o jogador, fica igual a sarda lá no América, no Atlético, no Cruzeiro, para admitir o menino. Depois faz uma coisa desse tipo. A juíza Ana Luísa Fischer Teixeira de Souza, da primeira vara do trabalho, então, indeferiu o pedido de liminar, tutela antecipada, que seria a rescisão contratual do Ederson. Parabéns. Né? E marcou já uma audiência para o dia 10 de fevereiro, pela manhã, na primeira vara do trabalho. E um absurdo ele não treinar também. Você não acha, da Silva? Eu acho. Um absurdo ele não treinar. Nós falamos em sexta-feira aqui. O que o empresário está pensando da vida? Agora, cadê a família desse menino também? Que você é filho meu, rapaz. Dou esculacho no empresário e leva ele para treinar, ué. É verdade. A Pelo amor de Deus. quem manda mais, pai ou empresário? Aí essa é a questão. É empresário. O empresário é que paga o aluguel do pai, né? Se for no nosso caso, quem manda é a gente, né? O empresário é igual aquele cara, né? Não. Essa não dá para contar essa hora. Não. De cá ou não se sabe ainda. Está negociando. Agora, que o Adilson está com dificuldade, tá. Olha como é que ele está treinando o time. Eu preciso respeitar as decisões dos seus procuradores, deles. E a minha função é técnica. Eu tenho um time ali, vocês vão ver o treinamento ali. Eu vou colocar 9 contra 9. Mas vai ter um esboço. Aí é só eu empurrar um ali, e eu tiro do de baixo, já está montado lá o campo. Eu não tenho essa preocupação. Né? Então, eu tenho que respeitar as decisões do atleta e do empresário. São os atletas que estão entrando na justiça, não estão indo treinar, né? Como é que o futebol mudou, né? O treinador coisa. tem que preocupar com os empresários para botar o time para treinar. E um agravante, chegamos? que o Júnior está na Copa São Paulo, né? O Flamengo nem participou, porque o Júnior vai começar as primeiras partidas sub-20 do profissional. E ele não tem os meninos para completar ali, né? Não tem. Bom, depois do treinamento em campo reduzido, agora o Adilson lança um treinamento em time reduzido, né? Só com 9. Vamos ao supermercado da bola do Cruzeiro. Na mira do Curitiba, o Sassá pode ir, ou da Silva, ou tinha que ficar reduzindo o salário? Eu gosto do Sassá, grande jogador. Se reduzir o salário, acho que poderia ficar, né? Mas parece que a proposta do Curitiba seduziu o atleta, que está pensando em ir, né? Agora tem que ver a rescisão com o Cruzeiro, né? Série A, Curitiba, né? Seria um jogador interessante para a Série B para o Cruzeiro, né? Com certeza. Se jogar, tiver cabeça Se jogar, né? no lugar. Né? Supermercado da Bola. Despedida emocionada nas redes sociais de Henrique. Já está com pré-contrato assinado com o Fluminense, da Silva. Ele aí, ó, agradece aos gigantes dos gramados. Se sente muito honrado por ter feito parte das páginas heróicas imortais. É o que a gente falou aqui há um tempinho atrás, né, na hora que o Léo estava dando entrevista. É um jogador que a gente esperava que ele pudesse ficar no Cruzeiro, né, na segunda divisão, né, porque sempre declarou ser cruzeirense, né, muito tempo no clube. Meus amigos cruzeirenses estão muito decepcionados com o Henrique, que acharam que era a hora dele ficar. Eu tenho conversado com muitos cruzeirenses também que estão decepcionados também. E aí o cara chora, mas vai embora, né? Chora, agradece. Só que tem que explicar para ele que o que vai ficar marcado na carreira do Henrique no Cruzeiro é ter sido rebaixado. Rebaixado para segunda. Não, é os títulos. O que vale é o momento. Aqui, o Egito também foi pro Fluminense, não tem ninguém chorando.
É um caso totalmente diferente. Leozinho. E você aí, também não vai chorar não, né, comerciante, prestador de serviço?